tudo bem? Se a gente for olhar agora no dicionário o significado da palavra menopausa, vamos encontrar uma definição simples. Ela é, abre aspas, a interrupção fisiológica dos ciclos menstruais, fecha aspas. Ou seja, a menopausa é quando paramos de menstruar. No tempo das nossas avós, a chegada dessa fase marcava o fim da juventude e o início da velhice, com todo o significado negativo, que esse conceito muitas vezes pode ter. Mas a mulher de hoje está diferente, você já reparou? Entre muitas mudanças que estão ocorrendo, uma delas é o aumento da expectativa de vida. Uma mulher que nasceu no Brasil em 2022 vai viver em média 79 anos, segundo o IBGE. Ou seja, a menopausa pode marcar o meio do caminho de uma existência e não o final da vida. Isso não quer dizer que seja fácil, nada disso. Contudo, trazer esse assunto à tona, discutir as mudanças físicas e psicológicas que enfrentamos quando deixamos de menstruar, é o primeiro passo para entender as dores e, por que não, também as delícias desse período. Por isso, eu estou recebendo hoje aqui no Opinião a ginecologista Lúcia Costa Paiva, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo. Comigo também a psicóloga Ediane Ribeiro, que é especialista em trauma e saúde mental. Sejam muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui comigo no Opinião. Prazer é meu. Bom, antes da gente começar esse bate-papo, nós fomos às ruas de todo o Brasil conversar com mulheres, para entender o que elas sabem desse período e como elas encaram a menopausa. Vamos assistir. Eu sofri muito com calores, irritação. Agrava muito a qualidade de vida da mulher, né? É horrível, sente muito calor, insônia, estresse, um monte de coisa. Quando estiver próximo, procurar ginecologista. Eu já estou com 46 e já estou... Tá um pouco até tarde, mas já estou procurando. Eu comecei cedo, minha menopausa, o climatério foi precoce, Tem que levar como uma coisa normal que acontece na vida da gente, O nosso corpo muda demais e nosso corpo mudando, a nossa cabeça muda muito também, Verdade. Bom, a gente vai começar então esse bate-papo. Lúcia, é muito bom ouvir as mulheres, Agora eu queria ouvir você. Antes da menopausa, a gente tem um período de preparação que é chamado climatério, Como é que é esse climatério e em que época da nossa vida ele chega, Tem uma mulher que falou, para mim chegou meio tarde, para mim chegou meio cedo. Qual que é esse período da vida da mulher que a gente pode esperar pelo climatério e, na sequência, a menopausa? Seja muito bem-vinda. Essa é uma questão assim, que acaba gerando uma certa confusão, porque climatério ele não tem um período de tempo muito fixo, é um período bem amplo, vai dos 40 anos, mais ou menos, até uns 65 anos, mas é variável de mulher para mulheres, Então, é uma fase de transição entre a vida reprodutiva da mulher para a vida não reprodutiva. E o climatério é a fase onde ela começa, então, a diminuir, a questão da fase reprodutiva, produção de hormônios cai, e isso acarreta uma série de modificações. Não são todas as mulheres que têm, mas as intensidades desses sintomas também são variadas, mas para algumas mulheres é realmente uma fase bem difícil, uma fase onde os sintomas acabam interferindo mesmo, no dia a dia, na qualidade de vida. Agora, doutora Lúcia, a senhora falou que nem todas sentem esses sintomas, que as mulheres falaram. Quais são os sintomas mais comuns? Eu acho que uns 70%, 80% das mulheres vão ter algum sintoma. O que muda é a intensidade desses sintomas. Os mais comuns são, por exemplo, os que elas mais queixam e mais procuram auxílio médico, porque incomoda bastante, são as chamadas ondas de calor, os fogachos, Então, aquele calor que é repentino, na parte assim, mais superior, acompanhado de sudorese, normalmente é taquicardia, então é uma coisa assim que vem de repente e ela fica meio sem chão naqueles segundos, em que essa onda de calor passa, mas é muito incomodativo. Então, esse é um dos principais sintomas. Então, além das ondas de calor, como eu disse, taquicardia, alterações do sono, os sintomas psicológicos também acompanham, muitas vezes essa fase, é bastante comum, às vezes até são os primeiros sintomas que a mulher tem, e às vezes por esse motivo ela demora até para perceber que ela está no climatério, que ela já está tendo algum sintoma. Muitas mulheres demoram um tempo para perceber essa mudança, Bom, falando em sintoma psicológico, eu quero trazer a Ediane aqui para a conversa. Ediane, quais são as primeiras modificações que as mulheres sentem,
quando elas entram nesse período, né? Elas ficam mais irritadas, ficam mais chateadas. Como é que você vê esse impacto, né, na saúde mental das mulheres quando elas chegam nessa fase? A grande maioria das mulheres não percebe que os sintomas emocionais e psicológicos têm a ver com o climatério. E é uma fase muito sensível, principalmente a perimenopausa, que antecede realmente a menopausa, é uma fase muito sensível para a saúde mental. Pode causar irritabilidade, fadiga, humor mais deprimido. Então, para a gente ter uma ideia, a perimenopausa, essa fase que antecede, né, que faz parte aí do climatério que antecede a menopausa, é considerado um fator de risco para a depressão. É comum algumas mulheres abrirem quadros de depressão durante esse período, mesmo não tendo histórico de depressão. E soma-se a isso os fatores psicossociais. Né? Então, como nós vemos o envelhecimento feminino, como uma sociedade muito etarista, como a que nós estamos, olha para a própria menopausa, para o envelhecer, para o alto valor da mulher. Então, as questões de autoestima influenciam muito. Então, os fatores psicossociais, combinados aos fatores hormonais, deixam a mulher realmente mais sensível à ansiedade, depressão e até a abertura de outros transtornos psíquicos mentais. Mas agora, Diane, você falou isso e eu fico imaginando que são sintomas facilmente confundíveis com estou trabalhando demais, meu filho não está dormindo direito, ou meu filho está entrando na adolescência, né? É difícil? Como é que a gente faz para reconhecer uma coisa e para reconhecer outra coisa? É extremamente confundidor porque são sintomas inespecíficos muitas vezes. Que justamente várias condições podem gerar uma alteração de sono, uma fadiga maior, uma irritabilidade, alterações de memória que às vezes acontecem nessa fase, né? Os brain fogs, sim, aquela névoa mental. Você não lembra o que você ia buscar, uma palavra que você ia falar? Lê um texto e às vezes não compreendeu bem, é uma névoa mental, né? Que é chamada brain fog, também às vezes acontece nesse período. Então são sinais e sintomas que podem acontecer de outras condições. Eu acho que, muitas vezes, para especificar, vai precisar passar por um especialista, porque até para a equipe de saúde, às vezes, é desafiador avaliar se a pessoa está abrindo um quadro de depressão maior e de transtorno de ansiedade, ou se ela está passando por episódios depressivos e aumento da ansiedade basal em função da transição para a menopausa. Então, precisa de uma avaliação. Mas eu acho que o que nos ajuda a nós mulheres é pensar, estamos nessa faixa dos 40 e poucos anos, vemos uma alteração de comportamento, uma alteração emocional que não existia antes, acende uma luz aí já amarela, que pode ser um sinal do climatério, e aí a avaliação vai ajudar muito a especificar isso. Doutora Lúcia, então, muitas vezes tem que ser uma abordagem multidisciplinar, né? Exames laboratoriais, por exemplo, desses que a gente faz toda vez que a gente vai no ginecologista, ajudam, né? Eu ia falar fechar esse diagnóstico, mas não é doença, então não tem diagnóstico. Ajudam a fechar esse quadro da mulher entender o que está acontecendo com ela? Então, na verdade, o diagnóstico, para a gente identificar que uma mulher está entrando no climatério ou que ela já está na menopausa, basta uma conversa, né? Uma boa conversa com o médico. Através disso, em geral, a gente consegue. Então, porque ela está na idade esperada, a média de idade da menopausa é 51 anos. Então, dos 40 aos 65 anos, ela já está no climatério. A menstruação, muitas vezes, começa a ficar irregular, ou às vezes ela vem já com meses sem menstruar. Soma-se a isso esses sintomas todos psicológicos. Então, se a gente tiver essas informações, não é necessário, via de regra, né, nenhum exame laboratorial para se fazer um diagnóstico. O diagnóstico é clínico. Tá? São casos específicos que, às vezes, por exemplo, uma mulher que precisou retirar o útero, então ela não menstrua mais, ela está numa idade aí, 45 anos, e vem com algumas queixas assim. Talvez em algumas situações a gente precise completar com o exame hormonal, mas não é regra, são casos de exceção. Bom, agora eu queria pegar um gancho que a Diane trouxe, dessa coisa de como a sociedade nos vê, né? E isso é uma coisa cultural. Antigamente, muito antigamente, a gente era, né, nosso valor era visto na maternidade, né? Então, se você não pode mais ser mãe porque você entrou na menopausa, seu valor é outro, né? Qual que é o impacto disso, Ediane, para algumas mulheres, quando elas se dão conta de, caramba,
não posso engravidar mais. Para algumas, eu imagino que é um alívio, né? Não preciso mais ter métodos anticoncepcionais. Mas para outras, isso pode ser muito desafiador, né? Encarar esse envelhecimento, né? Isso vem mudando bastante, assim, o impacto, por exemplo, do fim da fase reprodutiva vem mudando muito, porque as mulheres estão engravidando mais tarde. Então, na prática clínica, como na literatura, a gente vê uma mudança nesse comportamento. Agora, a entrada na menopausa passa a ser uma preocupação, porque as mulheres estão deixando para ter filhos mais tarde, em função, inclusive, muitas vezes, da questão profissional, que é outra questão cultural, como você bem disse, né? Tem culturas que vê o envelhecimento como um valor e não como uma perda de valor, como é o nosso caso. E, por isso, as mulheres vão adiando a maternidade e a entrada na menopausa começa a ser uma tensão do tempo. Então, atualmente, cada vez mais, é um período que causa tensionamento, aumenta níveis de estresse. Com mais estresse, temos mais inflamação e temos mais essa sintomatologia que falamos antes, né? Porque o estresse amplifica todos esses sintomas. Bom, queria trazer mais um ponto para a nossa conversa, porque cada vez mais mulheres famosas, celebridades, estão quebrando o tabu e falando da sua própria experiência com a menopausa. É o caso da apresentadora Angélica, que aos 42 anos teve de lidar com toda essa transformação hormonal. E mais, o quanto isso afeta o relacionamento a dois. Agora, aos 50, a Angélica esteve no Roda Viva, aqui na TV Cultura, e falou sobre como ela e o marido, Luciano Huck, lidaram com isso. A gente separou um trechinho, vamos rever? Na verdade, eu não entendi nada do que estava acontecendo. A libido vai desaparecendo, o corpo muda, o humor muda completamente. E eu não entendendo o que era, porque era muito cedo. Então, essa palavra, menopausa, nem fazia parte ali. E aí fui no médico, não, toma uma coisinha, é hormonal, mas toma uma coisinha natural aqui, faz uma coisa ali. Eu fui empurrando essa história bastante tempo. Então, eu fui sofrendo os efeitos sem cuidar deles e vivendo eles durante um tempo, assim. Foi desnecessário. Se eu tivesse ido direto, né, para fazer uma reposição e tal, enfim. Mas eu vivi isso e nessa época eu fiquei perdida e o Luciano também ficou todo mundo perdido, porque nós somos aquele pontinho de luz em casa, né? Quando a gente dá uma desestabiliza a casa toda. Então eu fiquei, sim, eu acho que o casamento ficou também uma coisa meio em suspenso, só que a gente é muito parceiro, assim, a gente é muito de trocar, de conversar. A gente conversa muito de tudo, a gente não tem tabu, né? A gente fala tudo. Então, o que eu estava sentindo, ele estava sabendo e essa troca foi importante, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que tem muita mulher que esconde, tem vergonha de falar que está na menopausa e esconde do parceiro e o casamento vai por água abaixo, porque o cara não entende o que está acontecendo, ela também não tem vergonha de falar. É uma loucura isso. Então, assim, é uma situação onde você tem que ter apoio. E eu tive apoio, porque eu me abri também, porque eu fui e falei, né? E é importante falar. Que bom, né, que a gente também está conversando sobre isso aqui. Doutora Lúcia, a libido, ela realmente cai nessa fase da vida? A libido ela é afetada, sim, né? Porque grande parte da libido tem um componente hormonal. Então, se você deixa de ter os hormônios, isso vai afetar. Mas não é só isso, né? A libido é uma coisa que depende de vários fatores. Então, depende do hormônio, sem dúvida, mas depende condições de saúde da pessoa, a questão do relacionamento com o parceiro, como era esse relacionamento antes, como a Angélica falou, né? Nem toda mulher tem essa possibilidade de ter essa troca, de ter o apoio do parceiro, de conseguir conversar com o parceiro que ela está nesse momento. Se o casamento, às vezes já são anos de casamento, se o casamento já tem lá os seus probleminhas, isso pode se intensificar e é mais um fator para comprometer a libido. Então, são vários fatores. Além disso, também é importante a gente também lembrar da parte masculina, né? Porque a mulher está nessa idade, nessa faixa etária. Geralmente, o parceiro também está lá com 50, 60 anos. Para ele também começam algumas questões, né? Da parte sexual. E, às vezes, isso, então, junta dois momentos de duas pessoas que estão entrando numa fase mais difícil e compromete a questão da libido mesmo, né? Diane, qual que é o papel do diálogo nesse contexto? Essencial. Só que diálogo é uma construção, né? Essa é a grande questão. E muitas mulheres, o relato de Angélica, eu ouço em prática clínica, terapêutica, cotidianamente.
de algumas mulheres. Eu não entendi o que estava acontecendo, achei que era uma crise no casamento. Eu entendi o que estava acontecendo, fiquei com vergonha, porque isso atesta para o meu parceiro que não sou mais tão jovem assim. Então, é um relato bastante comum. E o diálogo, como é uma prática que é aprendida, a gente não nasce sabendo dialogar, e muitas dessas mulheres não tiveram esse diálogo nem com as outras mulheres de sua família, com as suas mães, com as suas avós, muitas vezes não tiveram entre seu grupo de amigas. Né? Eu ouço muitas mulheres, e vivi isso na minha experiência, que não conversavam sobre climatério, perimenopausa, menopausa, nem entre o seu grupo de amigas que estavam vivendo a mesma coisa. Que dirá com o seu parceiro dentro de casa, que, a depender da relação, como Lúcia muito bem falou, pode ser já um diálogo mais dificultoso. Qualquer relacionamento precisa de ajustes em diversos momentos e por diversos motivos. Esse é mais um dos motivos que talvez o casal precise fazer ajustes em como funciona, em como se relaciona, em como organiza a casa, o cuidado dos filhos. Por isso o diálogo é muito importante, mas ele é um treino. Ele não nasce do nada, a gente não sai do zero para dialogar. Então, ele é um treino que eu sempre sugiro começar com os assuntos mais simples do cotidiano para ir chegando em assuntos mais complexos. Bom, a gente ainda tem um monte de coisa para conversar, mas a gente precisa fazer um pequeno intervalo e já volta, não sai daí. Estamos de volta com opinião com a gente, a ginecologista Lúcia Costa Paiva e a psicóloga Ediane Ribeiro. Bom, hoje em dia muitas mulheres têm falado abertamente sobre a menopausa nas redes sociais. A Angélica falou no Roda Viva e eu entrevistei a escritora Cris Paz, que tem conversado sobre esse assunto em primeira pessoa, de peito aberto, tanto no seu perfil no Instagram quanto em seu podcast. Foi um papo muito legal, vamos assistir? Eu tive uma dificuldade com o conceito da menopausa. Eu acho que isso é natural. Minha mãe teve um câncer de mama e faleceu muito cedo. Quando ela entrou na menopausa, eu acredito que tenha sido por volta dos 50 anos, eu lembro dela falando, é hora de esperar os netos, né? Então, para ela, aquele era o momento de se recolher. Hoje, aos 53, eu faço muito mais coisas do que a minha mãe planejava fazer. Talvez hoje eu tenha muito mais planos, eu tenha muito mais consciência de uma série de coisas, mesmo sabendo que a vida não é eterna, né? Como é que você vê a menopausa hoje, dessas mulheres de hoje que, né, tem muito a realizar, muitas vezes estão no auge da vida quando a menopausa chega, né? Como é que você vê esse acontecimento hoje? E eu acho que eu aprendi a olhar para a minha menopausa como um outro momento, um ritual de passagem, mas não romantizando, porque realmente não é fácil. Mas eu acho que a menopausa tem ela tem um chamado muito bonito, e isso eu aprendi ao longo dos últimos anos. Ela é um período em que nós somos obrigadas a olhar para nós mesmas. E isso é muito poderoso, é muito bonito, né? Ediane, como é que a gente vira essa chavinha, né? Porque não é fácil. Às vezes é uma coisa paradoxal que a menopausa chega no momento que você está no auge da sua carreira e, de repente, você tem que enfrentar todos esses fantasmas, né? Como é que a gente faz, sem romantizar, como a Cris Paz sugeriu, para a gente virar essa chavinha e ver beleza nesse momento? Eu acho que realmente é um momento bonito porque é uma fase do desenvolvimento e que realmente vamos viver cada vez mais tempo nela porque estamos vivendo mais. À medida que a gente entende que o envelhecer não é um ponto final, que ele é uma fase que podemos passar muitos anos, 30, 40 anos hoje em dia, a gente vai encarar essa fase como uma fase bastante ativa da vida. Então, eu acho que um processo que nós fazemos muito em terapia é entender as escolhas até ali para fazer novas escolhas dali para frente. Isso ajuda a mulher a se localizar no que ela construiu, nas escolhas que foram feitas profissionais.
Então, muitas mulheres estão no auge da carreira, assumindo cargos de liderança, recusando cargos de liderança. E alguns estudos, por exemplo, mostram que 1 em cada 10 mulheres já considerou deixar o trabalho em função dos sinais ou sintomas da menopausa, por vergonha ou, às vezes, por não conseguir lidar com esses sinais. Então, isso é muito preocupante, já que a presença feminina no mercado hoje é indispensável e faz parte da nossa realização pessoal também. Então, acho que é um processo de avaliação das necessidades. Muitas vezes, até essa faixa etária, 40 e poucos anos, nós estamos ainda muito dando conta do que nos é exigido. Então, é um bom momento para entender quais são as minhas necessidades, o que eu quero, como eu quero viver daqui para frente. E aí entra uma reavaliação global da vida, né? Dos relacionamentos, de tudo. Doutora Lúcia, qual que é o impacto da reposição hormonal nessa busca do bem-estar? Né? A gente ouve hoje em dia muitas mulheres falando, eu fiz reposição hormonal, minha vida mudou. Para se atingir esse estágio, é preciso passar pela reposição hormonal obrigatoriamente? Porque ela não é indicada para todas, né? Então, eu queria que a senhora trouxesse para a gente esses esclarecimentos. Então, a reposição hormonal, ela é indicada, ela vai ajudar principalmente aquelas mulheres que têm muitos sintomas, né? O papel da reposição hormonal é corrigir os sintomas. Então, retirar esses sintomas que são incômodos, ou minimizar muito esses sintomas. Tem mulheres, como eu disse, que vão passar mais tranquila, os sintomas são um pouco intensos, podem não precisar da reposição hormonal. E tem outras mulheres que, de fato, não podem, né? Porque tem alguma condição de saúde que contraindica a reposição hormonal. Que mulheres não podem? São poucas as contraindicações, mas, por exemplo, uma mulher que teve o histórico pessoal de câncer de mama. Pessoal ou da mãe, por exemplo? Pessoal. A paciente que teve uma parente, né? A mãe ou um parente com câncer de mama, isso não é, via de regra, não é contraindicação. Então, aquela que já teve câncer de mama, câncer de endométrio, que já teve problemas cardiovasculares por um infarto, um derrame, essas são condições muito claras que a gente sabe que não deve se fazer a reposição hormonal. Mas a lista é pequena. A grande maioria das mulheres pode fazer e aí a gente vai ter uma conversa com ela juntos, vamos avaliar os seus sintomas, vamos ver como é que você está de saúde, vamos avaliar o seu risco e vamos decidir, né, quem quer, quem precisa e quem vai se beneficiar da reposição hormonal, que eu acho que é a maioria das mulheres, né? Mas eu acho que é importante a gente lembrar, além da reposição, tem outras coisas que a gente não pode deixar de lado. A minha ginecologista fala assim, Rita, vai fazer ginástica. A senhora é dessas? Eu acho que faz parte, né? Porque, na verdade, a gente já devia ter começado há muito tempo, né? A gente devia fazer isso a vida inteira, mas se não houve essa possibilidade, vamos chamar atenção para começar isso agora. Porque se eu começar a fazer atividade física hoje com 50, quando eu chegar aos 60 anos, eu vou estar imensamente melhor do que se não tivesse feito nada. Se necessário, vamos fazer a reposição hormonal, sim, para aquelas que desejarem, né? E que podem se beneficiar. E, às vezes, até algumas podem precisar de um apoio psicológico, uma atenção mais voltada quando isso está sendo mais difícil para ela. Eu acho que a gente tem muitos recursos hoje, né? Para tornar esse momento mais tranquilo, passar por essa fase de uma forma mais tranquila. Ediane, doutora Lúcia deu várias dicas, eu queria as suas também como psicóloga, né? Qual a importância? Você falou do diálogo, né? Eu queria suas dicas para as mulheres, muitas vezes para os seus parceiros, para os familiares que estão ali convivendo com uma mulher que começa a passar por essa fase ou então está no meio desse turbilhão. Eu reforço o que foi dito, a gente trabalha em terapia esse autocuidado, então acho que a primeira dica é autocuidado. E aí o autocuidado envolve sono de qualidade, alimentação, toda essa parte nutricional, mas envolve também ter tempo para silêncio, para si. Esses momentos que nos ajudam, que nós ficamos em silêncio, nos ajudam a olhar para as nossas relações, que é a minha segunda dica, de uma forma muito mais clara. Acho que para quem está ao redor, parceiros afetivos, parceiras afetivas, filhos, a palavra é suporte. Todas as vezes que uma mulher chega e fala, eu não estou dando conta, eu leio isso como falta de suporte. É olhar para essas etapas do desenvolvimento que nós precisamos reaprender, é um aprendizado. E agora é um aprendizado que quem está ao redor pode ofertar suporte. O que você precisa nesse momento?
Às vezes é só ficar quieta no quarto um pouco, sabe? Então, o diálogo pode começar como uma oferta de suporte. Isso vale para tantas fases da vida da mulher, né? Porque eu estou escutando você falando, estou imaginando o que uma puérpera, a mulher que acabou de dar à luz, precisa. É a mesma coisa que uma mulher que está entrando na menopausa, né? Ela precisa de uma carga, às vezes física e mental, menor, dividida. E ela precisa, muitas vezes, ser questionada do que ela precisa, porque, às vezes, quem está ao redor vai ofertando coisas que não necessariamente é o que essa mulher precisa. Porque ela pode estar muito bem fisicamente, ela pode ter uma prática física, uma boa alimentação, estar muito bem fisicamente, e o que ela precisa é de uma atenção, de uma escuta, de um olhar mais carinhoso. Outra precisa de tempo para poder se cuidar mais. Então, cada mulher vai ter uma demanda diferente. Então, é muito mais ofertar suporte no sentido de o que você precisa do que induzir, do que tentar deduzir o que você precisa. Bom, eu queria agradecer muitíssimo aqui com a gente a ginecologista, a doutora Lúcia Costa Paiva, da Associação de Obstetrícia e Ginecologia do Estado de São Paulo, e também a psicóloga Ediane Ribeiro. Foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. E obrigada também a você, né, que esteve aí do outro lado da telinha aqui com a gente. E eu te convido já para o Opinião da quinta-feira que vem. Até a próxima. Tchau.